Perfeito. Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 38, depoimento do senhor Pedro Augusto Ribeiro Noves. Eu já indaguei o senhor, só vou indagar novamente. O senhor tem um acordo de colaboração, isso? Sim, senhor. Perfeito. Tem a contradita, então, doutor? Pois é. Fica a testemunha contraditada, porquanto interessada no desfecho da causa. A exemplo do que sucedeu em relação às testemunhas que anteriormente depuseram, e que são também colaboradores, resta óbvio o interesse de todas elas em fazer prevalecer a versão oferecida quando de seus depoimentos nos anexos, uma vez que a premiação está diretamente vinculada como contrapartida à veracidade, utilidade e aproveitabilidade dos depoimentos que prestaram enquanto colaboradores. Logo, são interessados no desfecho da causa, e como interessados no desfecho da causa, não terão a necessária imparcialidade para depor de acordo com a verdade. Neste caso, acresce ainda que, como revelou o incidente verificado na audiência anteriormente designada, esta testemunha foi convocado, ou teria estado, ou seus advogados, isso não ficou muito bem claro, na Procuradoria-Geral na Procuradoria Regional da República, para, na antevéspera da audiência, que seria realizada por videoconferência em São Paulo, tratar não se sabe de quê. Não é? Sendo, digamos assim, este acordo de colaboração premiada celebrado exatamente com o Ministério Público, fica-se a imaginar o que teria sido tratado nesta reunião realizada de uma forma clandestina, não no sentido pejorativo, mas clandestina porque não era do conhecimento das demais partes, só nesse sentido. E o que está, digamos assim, a fornecer indícios veementes, sérios, concludentes de que realmente a testemunha tem aqui um propósito deliberado, qual seja, não defender o senhor Marcelo Odebrecht, mas incriminar outros réus. Perfeito. Alguma questão sobre essa questão da reunião? Sobre a questão do compromisso, eu já... Tá, sobre a questão da reunião, na verdade, houve uma reunião entre a empresa, Odebrecht, advogado da empresa, e o Ministério Público, em que foi solicitado, foi orientado, na verdade, a que todos os colaboradores comparecessem em juízo para que prestasse o depoimento em Curitiba, o que, na verdade, foi orientado desde o início da força-tarefa, para que a qualidade da prova seja preservada, para que todas as pessoas possam ter acesso presencial à testemunha, já que não há qualquer prejuízo à testemunha em comparecer, se tratam de pessoas que podem sim custear a sua vinda a Curitiba, e não houve qualquer artimanha, como fez crer o nobre advogado, por parte do Ministério Público. Houve simplesmente uma orientação de que todos os colaboradores venham a Curitiba e não há nada de ilícito em reuniões realizadas entre advogados de colaboradores e o Ministério Público durante a existência de um acordo de colaboração. Certo. Esse é um tema recorrente, eu ouviria o Ministério Público sobre as outras questões, mas como isso já foi debatido, eu tenho um posicionamento, então eu externo novamente esse posicionamento. A própria Lei 12.850 estabelece que ao colaborador, quando depõe em juízo, deve ser tomado o compromisso de dizer a verdade. Então a letra expressa da lei, a pretensão então de não ouvi-lo sobre esse compromisso contraria a lei expressamente. E por outro lado, uma questão bastante clara, esse compromisso na verdade é uma proteção aos delatados, porque afinal de contas, se o colaborador mente, ele fica sujeito às sanções legais previstas na lei. O fato dele depor sob compromisso não necessariamente significa que o depoimento dele não pode ser questionado oportunamente no aspecto da credibilidade. Mas isso é uma questão a ser deixada ao momento da valoração, quando das alegações finais e da sentença. Então, feita essa ressalva, fica registrada contradito, como determina a lei, dessa feita gravada, não vou consignar na ata. E prosseguimos então, certo? Vou pedir para o senhor se aproximar um pouquinho do microfone. Então, senhor Pedro Augusto Ribeiro Noves. Senhor Noves, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha,
como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe foram feitas, certo? Perfeitamente. Na condição de testemunha, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Conscientes. E o senhor, na verdade, tem um duplo compromisso, porque, como mesmo o senhor respondeu no início, o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, não é? É verdade. Com esse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça, é isso? Sim, senhor, excelência. Então eu vou advertir o senhor Noves, que o que interessa aqui à justiça é apenas a verdade dos fatos. Nada o senhor deve exagerar, nada o senhor deve excluir, certo? Perfeitamente. E se o senhor faltar com a verdade, além do senhor sofrer as sanções por esse perjúrio, o senhor perde também esse acordo, certo? Sim, senhor, excelência. De texto, eu passo a palavra à defesa do senhor Marcelo Odebrecht, que arrolou testemunha para as perguntas. Muito obrigado. Eminente magistrado, eminente procuradora, eminentes colegas advogados e advogadas presentes, meus senhores e minhas senhoras. Dr. Pedro Novis, o senhor foi arrolado como testemunha de Marcelo Odebrecht no contexto de uma ação penal em que ele e outros são acusados de cometimento de crime de corrupção ativa e lavagem uma vez e de corrupção ativa uma outra vez. A imputação é de que, só para contextualizar, para que o senhor entenda a razão das perguntas tematicamente feitas com relação a esta matéria. A primeira imputação é de que Marcelo teria concedido vantagem indevida a agente público, especificamente ao senhor Antônio Palocci, para que ele facilitasse a obtenção de contratos sondas para empresas do grupo Odebrecht. E o pagamento da vantagem ilícita, daí adviria o primeiro crime de corrupção. O pagamento da vantagem indevida teria sido feito através de processo de lavagem e teria sido feito no interesse de terceiros que são acusados também de cometimento do crime de corrupção ativa e de lavagem, juntamente com operadores, juntamente com outros funcionários da Odebrecht. Então, Marcelo, Palocci e outros teriam cometido também crime de lavagem, juntamente com supostos operadores no âmbito do próprio grupo Odebrecht. E a segunda acusação de corrupção ativa é de que Marcelo Odebrecht teria concedido também vantagem ilícita a empregados públicos da Petrobras, a expressão é da denúncia, mas especificamente o senhor Pedro Barusco, para facilitar a contratação do estaleiro Enseada do Paraguaçu, facilitar a contratação de sondas pela Petrobras para o estaleiro Enseada do Paraguaçu. Então, nesse contexto, o senhor foi arrolado como testemunha. Em primeiro lugar, o senhor integrou e integra o grupo Odebrecht. Se positivo, o senhor poderia descrever as suas atividades no grupo? Perfeitamente, doutor. Eu completei agora em março 49 anos, ou completaria 49 anos de trabalho na Odebrecht. Eu comecei a trabalhar em 68, mas eu me afastei da organização. Minha última posição foi a de membro do Conselho de Administração, eu me afastei em janeiro. Eu iniciei minhas atividades profissionais como estagiário. Eu sou formado em Direito, sou bacharel, embora não exerça, nunca tenha exercido a advocacia, e me dediquei a atividades basicamente voltadas ao campo administrativo e financeiro durante uma boa parte da minha atividade profissional, para ser mais preciso, até 1982. Trabalhei em áreas vinculadas à informática, a planejamento. Talvez o senhor pudesse ir direto no período que interessa, para a década de 2000. Qual Sim, era o senhor. cargo e a posição que o senhor ocupava no grupo Sim, Odebrecht? A partir de 90, só para contextualizar, Excelência, entre 82 e 97 eu fui vice-presidente da CBPO, que era uma empresa de construção também do grupo, adquirida em São Paulo, em 1980. E a partir de 97, quando se fundiram as empresas de construção sob a liderança da CNO, da Construtora Nobel Odebrecht, o doutor Emílio me convidou para participar do Conselho de Administração da Holding Odebrecht S.A., onde eu fiquei de 97 ao início de 2002.
Em 2002, no final de 2001, o doutor Emílio tomou a decisão de não mais acumular as posições de presidente do Conselho da Holding e de CEO da Holding, presidente executivo da Holding. O Marcelo, nessa época, que é a sucessão natural, né, da empresa de controle familiar, o Marcelo era ainda um jovem, com 32, 33 anos, e o doutor Emílio me convidou para assumir a presidência da Holding por um período que seria definido ao longo do tempo. Eu fiquei como presidente da Holding de 2002 a 2008. E a partir de janeiro de 2009, Marcelo, então já com 40 para 41 anos, assumiu a presidência da Holding e eu voltei ao Conselho. Portanto, eu tenho um período de 97 a 82, a 2002 no Conselho e depois de 2008 até essa data, de janeiro de 17, também no Conselho, e 7 anos, como presidente da Holding. Muito bem. O senhor, durante esse período em que Marcelo Odebrecht esteve ocupando cargos, esteve ativos no âmbito de empresas que integram o Grupo Odebrecht, o senhor teve conhecimento de algum envolvimento dele em tratativas ilícitas relativas a contratos de obras e ou serviços do Grupo Odebrecht com a Petrobras? Não, senhor. Absolutamente nunca tive nenhum conhecimento. O período em que eu fui presidente da Holding, Marcelo era presidente da construtora. Muitas vezes tratamos de questões ligadas aos objetivos, aos projetos, mas absolutamente nunca tive nenhum tipo de conhecimento de que ele tenha tido nenhum tratamento pessoal direto com a Petrobras sobre serviços do interesse da construtora. E obras? E com relação a nem obras, nem serviços. Muito bem. Em algum momento, Marcelo Odebrecht teria solicitado ao senhor, na condição de seu liderado, alguma ação política junto, especificamente, ao senhor Antônio Palocci ou a outro qualquer agente público ou político relativamente a contratos do Grupo Odebrecht com a Petrobras? No período em que eu fui presidente da Holding, eu tinha frequentes contatos com o ministro Palocci, depois com o deputado Palocci, por conta de temas de interesse da organização. Por exemplo, questões de aquisição de empresas e de negócios que interessavam a Braskem, a área petroquímica, solicitações para que se acelerassem determinados financiamentos à exportação de serviços, o programa das parcerias público-privadas, em que nós procuramos também contribuir com essa legislação, e eventualmente Marcelo me pedia, e algumas vezes até me acompanhou em contatos junto ao ministro Palocci, no sentido de discutir, receber orientações sobre algum tema do interesse da construtora. E nenhuma dessas vezes nem me pediu, nem eu assisti a ele falar com o ministro Palocci sobre assuntos relacionados a obras e serviços da Petrobras. Muito bem. E o senhor teve conhecimento da ocorrência de pagamentos não contabilizados pela construtora Norberto Odebrecht no contexto dessas acusações que estão sendo feitas? Eu tive conhecimento de que houve, em relação a obras e serviços na Petrobras, de certos pagamentos extraordinários, de Caixa 2. Mas, em nenhum momento, tive conhecimento de que esses pagamentos fossem relacionados com o tema das sondas. Aqui eu tomei conhecimento de que se trata a ação que está sendo julgada. Quando Marcelo chegou à construtora Norberto Odebrecht, porque consta que ele teria dirigido a construtora, esses pagamentos não contabilizados já ocorriam mediante, por exemplo, o sistema de geração e distribuição através de offshores e operadores financeiros? Sim, doutor. O sistema de pagamentos de recursos não contabilizados, se o senhor me permite, Excelência, comentar um pouco. Sim. Ele se estende desde sempre e a Odebrecht, evidentemente, não é uma exceção. Essa relação incorreta, nós temos sempre reconhecido,
com o poder público, com agentes públicos, sempre existiu. Na fase inicial, quando eu entrei na organização, quando eu comecei a participar, embora eu não tivesse envolvido nesses temas, porque como não sou engenheiro, só no final, quando presidente da holding, passei a ter relações políticas, relações com clientes. Mas o que sempre ficou claro é que essas despesas se davam e eram necessárias, e até onde eu me lembro e tomava conhecimento, em volumes muito menores do que passaram a ser ao longo do tempo. A internacionalização da organização, que se deu a partir de 79, começou a gerar certas oportunidades que, num primeiro momento, visavam a maximização dos resultados através de planejamento fiscal, através de criação de empresas onde os países em que operávamos tinham uma legislação fiscal mais flexível, que nos permitiam remeter resultados para o exterior. E esse processo foi, por um lado, se expandido na medida em que a organização ampliava a sua atuação externa. Ela começou em 79 com um país, que era o Peru, não é? E hoje tem mais de 20 países onde atua. E essas operações foram se expandindo, por um lado, não é? Os países operavam essas soluções que, evidentemente, envolviam offshores, porque era preciso que se construísse esse planejamento fiscal através de offshores. E, por outro lado, os requerimentos, as solicitações, as exigências, eu diria mesmo, de recursos desse tipo, extracontábeis, né, de Caixa 2, também foram se ampliando, por razões que talvez não é o caso agora de avaliar, políticas dos sistemas aqui em outros países, mas para tornar a resposta objetiva à sua pergunta, esses sistemas, a partir da internacionalização, envolviam, sim, empresas offshores, relacionadas ou não à organização. No primeiro momento, estavam voltadas para o planejamento tributário, a redução de impostos, eram também utilizadas para pagamento de bônus a executivos e, com a continuidade, passaram a ser utilizados também para pagamento de recursos a agentes públicos. O Grupo Odebrecht é composto de muitas empresas, não é isso? Sim, senhor. E essas empresas gozam de autonomia no contexto da organização? Sim, sim. É uma característica, aliás, da organização Odebrecht, uma empresa que tem um sistema de delegação muito, que nós chamamos de delegação planejada, que tem uma coordenação, mas a descentralização e a autonomia são características de nossas operações. Quando empresários, integrantes de empresas do grupo, por razões suas e diversas, entendessem de realizar pagamentos não contabilizados, isso necessitava da autorização, por exemplo, de Marcelo Odebrecht, quando ele foi presidente da holding? Nem da minha, nem na dele, enquanto presidente da holding. As empresas tinham autonomia para operar. As empresas, quando eu digo empresas, é até importante não confundir a pessoa jurídica com aquelas empresas operacionais com autonomia. Por exemplo, uma empresa subsidiária que atua no país X, Y, Z, né, que juridicamente é uma subsidiária da construtora, mas operacionalmente ela tem a autonomia dela. Então, nem quando eu fui presidente, e eu posso afirmar também que quando Marcelo foi presidente, nós necessitávamos desse tipo de autorização. Os executivos dessas empresas tinham autonomia. Então, nesse contexto, seria certo dizer que os senhores, quando cada um a seu tempo foram presidentes da holding, não tinham controle sobre os pagamentos especificamente feitos no âmbito desses contratos que são tidos como irregulares? Sobre a utilização específica dos recursos, não. Isso é válido tanto para o senhor quanto para Marcelo. Eram produzidos, né, e não eram produzidos na holding. A holding nunca gerou Caixa 2. Eram produzidos nas empresas operacionais e eram utilizados por elas. Muito bem. Bem.
Satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Certo. Vamos seguir aqui. Dos demais defensores, tem perguntas? Antônio Palocci tem perguntas. Certo. Tem a palavra? Sim, sim. Especificamente em relação a este assunto, sondas ou prospecção de óleo e gás em águas profundas, pré-sal, o senhor acompanhou o processo licitatório de que participou o Odebrecht em relação a este projeto? Não, senhor doutor. Eu, a essa época, já tinha retornado à holding. Eu não era mais executivo, tinha funções executivas, mas acompanhava na medida em que, nas reuniões de conselho, eram relatados, informados os programas que estavam em desenvolvimento. O senhor acabou de dizer aí que não ouviu nem soube de nenhuma irregularidade ou tentativa de prática de irregularidades ao longo deste processo relativo a este projeto da prospecção de óleo e gás em águas profundas, das sondas, das plataformas. É certo isso? Sim, senhor. Com referência a pagamentos de despesas de campanha, o senhor já disse que não era responsável por isso, mas o senhor acompanhava isso? Não, doutor, à exceção das campanhas presidenciais. Coincidentemente, ao longo do período em que eu fui presidente da holding, houve 2 eleições presidenciais, porque as eleições para os governos dos estados eram mais delegadas aos diretores regionais, mas eu tratei das 2 campanhas do presidente Lula, mas foi comigo que esse assunto foi tratado e o ministro Palocci foi meu interlocutor nesse momento. Muito bem. O doutor Emílio Odebrecht, ele também acompanhava, digamos assim, estas relações de doações de campanha por parte da Odebrecht? Menos ainda. O doutor Emílio, eventualmente, recebia algum pedido específico de algum amigo candidato na Bahia, por conta de relações, de amizade, etc. Mas no seu conjunto desse programa, sequer tinha conhecimento dos montantes. Porque o doutor Emílio Odebrecht veio aqui e a propósito de uma planilha que existe aqui nos autos, com o epíteto ou a epígrafe de italiano, o doutor Emílio declarou com todas as letras que havia vários italianos na empresa. Isso é verdade ou ele faltou com a verdade quando ele disse que havia vários italianos que assim eram chamados na empresa? Não, eu acho que ele disse a verdade. Havia outras pessoas que tinham esse apelido, inclusive antigos funcionários da organização, mas também é verdade que nós tratávamos o doutor Palocci como italiano internamente. O senhor se antecipou, eu ia perguntar isso aí, mas eu já vejo que o senhor se antecipou. Ele disse também que, além dessas várias outras pessoas que respondiam pelo apelido de italiano, ele disse também que esta planilha, ele seria leviano se ele afirmasse que ela se referia à pessoa de Antônio Palocci como italiano, que poderia ser qualquer um dos italianos, inclusive o Dr. Palocci. Isso é verdade ou é mentira dele? Eu não posso responder pelo doutor Emílio. Não, mas só pode responder pelos fatos que o senhor sabe. Pelos fatos que eu sei, eu não tinha conhecimento dessa planilha previamente, vinha tomar conhecimento por conta da divulgação que esse assunto teve. O senhor não tinha conhecimento dessa planilha? Não tinha. O senhor celebrou acordo de delação premiada fora do Brasil? Não, senhor. Quem é Álvaro Novis? Há 2 Álvaro Novis, doutor. Provavelmente aquele a quem o senhor se refere é Álvaro José Novis, que é um primo em 3º grau meu, que tinha uma empresa de câmbio no Rio de Janeiro e que foi objeto de uma prisão preventiva, como é do conhecimento público. Há um outro Álvaro Novis, que é meu primo irmão, que era diretor financeiro da holding por um período, da Odebrecht, inclusive, mas não são pessoas distintas. São pessoas absolutamente distintas. Apenas os nomes são os mesmos. Quer dizer, este que tem, digamos assim, um estabelecimento de câmbio e moeda,
Ele é domiciliado no Rio de Janeiro? Sim, senhor. Este é que foi preso? Em contrapartida, o outro Álvaro, que é o seu parente mais próximo, Domiciliado em São Paulo. domiciliado em São Paulo, não se confundem as pessoas. Não. Muito bem. O senhor, nesta delação premiada que celebrou, o senhor esteve ameaçado de ver esta delação rescindida por algum fato relativo a políticos do PMDB, a tucanos, Serra? Absolutamente. Não? Absolutamente. Em nenhum momento. Eu tive a minha aí para clareza, e o Excelência me permite a oportunidade. Os meus relatos foram questionados numa primeira etapa por conta de falta de elementos de corroboração e de falta de detalhes em algumas informações. Eu corrigi as duas questões, os dois pontos questionados, e meus relatos foram aceitos. O senhor disse que manteve aí um relacionamento com o ex-ministro Antônio Palocci. Relativamente a que tema? Quando eu tratei com o ministro Palocci, ainda não me... Deixe-me esclarecer melhor a pergunta, por favor. O senhor disse que tratou com ele de temas institucionais, perspectivas de mercado, crescimento de economia, qualquer coisa nesse sentido. Temas institucionais. Ele falou outras coisas também, doutor. Não, sim, eu vou chegar lá. Induzindo a testemunha, assim, Não, senhor. Tá Excelência, induzindo, estou assim. induzindo coisa alguma. Não, Eu vou doutor. perguntar para a testemunha agora, em seguida. Pergunte objetivamente sem fazer esse tipo Estou de comentário. perguntando Ele falou objetivamente. diferente o que ele respondeu, o doutor está falando. Mas de eu maneira quero mais saber clara. exatamente da segunda parte, se Vossa Excelência me deixar exercer o direito de defesa O constitucional. doutor faça a pergunta objetiva sem esses Eu estou introitos. fazendo a pergunta objetivamente Não e está, vou doutor. continuar a fazê-las. Então vai ser indeferida, doutor. Não, não vai não. Excelência, a pergunta é pertinente. Qual que é a pergunta? A pergunta fazer é esses sobre comentários. quais outros temas se tratou nessas reuniões, Excelência? Sobre que temas que o senhor Vossa Excelência tratava vai com o definir? senhor Antônio Palocci? Pode perguntar sim, doutor. Não precisa falar Obrigado. esse introito, que os temas eram institucionais, Vossa Excelência que era sobre o crescimento da economia. Vossa Excelência anseia por resolver o problema segundo a sua visão e não permite que eu Não conclua. pode se induzir a testemunha. Mas eu não estou aqui de diletante ânimo, Excelência. Eu estou aqui exercendo uma missão constitucional. E vou exercê-la. Então, quais eram os temas que o senhor tratava com o senhor Antônio Palocci? Na condição de presidente da Odebrecht, na época a segunda maior empresa privada não financeira do país, nós tínhamos assuntos de alta relevância, que eu vou comentar, e em relação aos quais era indispensável um contato e um diálogo com o governo. E esse diálogo se dava, evidentemente, com várias autoridades, mas, no meu caso pessoal, sobretudo com o ministro Palocci, que me orientou em muita coisa, que me ajudou em outras. E eu citaria como temas mais importantes em que essa atuação se deu, e nesse relacionamento foram tratados, o projeto de consolidação da Braskem, do setor petroquímico, a posição da Petrobras no início do governo do presidente Lula, diferentemente do que nós esperávamos por conta da própria lei de privatização do petróleo, que vinha do governo do presidente Fernando Henrique, né? Ao assumir o presidente Zé Eduardo Dutra, a Petrobras, as atitudes da Petrobras se alteraram completamente em relação à continuidade do programa de privatização da Petrobras. O presidente Dutra chegou a fazer um plano estratégico da Petrobras, que um dos 5 itens que ele colocava lá, o que era indiscutivelmente contra a legislação, voltar a Petrobras a uma atuação diferenciada ou expressiva na petroquímica. Essas eram questões, como exemplo, que eu levava ao ministro Palocci, que questionava na medida em que isso afetava diretamente, do ponto de vista de capitais, o maior investimento que a organização tinha, que era a área petroquímica, uma área de indústria pesada, capital intensivo. Outro tema que eu solicitei a ajuda do ministro Palocci, a velocidade de aprovação de financiamentos à exportação de serviços no BNDES, na medida em que muitas vezes os financiamentos eram prometidos, ajustados, e por orçamento ou por
burocracia, pelo que fosse, esses financiamentos demoravam a ser implementados. Tratei também com o ministro Palocci e discuti com ele, se eu não estou enganado, em 2004, acerca da criação da legislação das parcerias público-privadas, né? Da necessidade do governo federal acelerar o projeto das concessões em várias áreas, portuárias, rodoviárias e assim por diante. Nós vimos de um período de 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique, onde tanto o governo federal como muitos dos governos estaduais praticamente não investiram em infraestrutura. Nós vimos de uma fase extremamente dura no Brasil, dificuldades. Então, víamos, e eu buscava explorar nesses diálogos a oportunidade de sensibilizar o governo para que era preciso, não só porque era do interesse do país, né, que a infraestrutura, como todos nós sabemos até hoje, é tão atrasada, né, defasada, como porque nós precisávamos criar condições para sobreviver, para desenvolver a empresa. Certo, eu vou interromper um minuto pelo tamanho do áudio e já retomamos. Então, nessa ação penal 505.49.32, continuidade do depoimento do senhor Pedro Augusto Ribeiro Noves, continuidade da palavra de defesa do senhor Antônio Palocci. Obrigado. Nesses diálogos mantidos recorrentemente com o ex-ministro Antônio Palocci, alguma vez ele lhe fez alguma proposta imoral, criminosa? Não, senhor. Eu tratei de recursos financeiros com o ministro Palocci por 2 vezes. Na campanha de 2002, no primeiro semestre de 2002, e 2006, primeiro semestre de 2006. Sobretudo na campanha de 2002, onde nós estávamos nos conhecendo, e era o primeiro governo do presidente Lula, e havia da nossa parte, como empresa, uma preocupação muito grande de ordem até da ideologia, como aquele projeto seria conduzido, né? Eu me lembro de ter conversado, discutido muito com o ministro Palocci sobre as consequências das políticas de governo para as empresas privadas, para o setor privado, enfim, para o sistema dos capitais privados nacionais. E essas conversas vamos dizer, se misturaram, se confundiram. Quer dizer, eu tratei, nos mesmos momentos, de negociar e discutir o apoio de campanha que a organização prestaria a candidatura do presidente Lula, e também de perceber e de solicitar a ele se nós teríamos, de fato, o apoio do governo, dele pessoalmente, que já estava previsto que seria ministro, do presidente Lula ser eleito, né, em relação aos temas que nos preocupavam. E recebi dele a afirmação e a confirmação de que nós não seríamos prejudicados. Ao longo dos próximos, dos 4 anos, e depois já o ministro Palocci tendo saído do ministério e depois se candidatado a deputado federal, não tratamos em nenhum outro momento, a não ser na segunda campanha do presidente Lula, de recursos novamente para a campanha. Pois é, a legislação eleitoral prevê, com legítima ação e conduta, a contribuição de empresas, ou previa até um tempo muito recente, essas contribuições eleitorais às campanhas. No caso, se o senhor me permite, essas contribuições foram majoritariamente por Caixa 2. Elas não foram... A parte oficial das doações foi reduzida em relação ao total. E o senhor pode me explicar, era o senhor que manejava, digamos assim, essas contribuições que o senhor denomina aí de Caixa 2, não contabilidade? Não. Na primeira eleição, se eu não me engano, quem cuidou desse assunto, quem cuidava desses assuntos era uma pessoa ligada à construtora, chamada José Ferreira, e quem o ministro Palocci, o doutor Palocci, indicou para tratar pelo partido foi o senhor Delúbio. Então eles se entenderam. Que era o tesoureiro? Né? Que era o tesoureiro do PT. Quer dizer que então, isso que o senhor acabou de narrar, me confirme ou me corrija, por obséquio. Isso que o senhor acabou de narrar, essas tratativas foram de princípios gerais, porque a execução ficou a encargo de Ferreira, conforme o senhor disse,
E de Delúbio, que era o tesoureiro. A implementação, a operacionalização foi feita por eles dois. Tá certo. Muito bem. Uma pergunta. Doutor Pedro, as folhas 36 da denúncia consta esta planilha. Estou exibindo ao senhor. O senhor reconhece essa planilha? Não, senhor, não conheço essa planilha. Muito obrigado. Uma outra pergunta. As folhas 30 da denúncia consta um e-mail que o senhor teria remetido ao senhor Marcelo Odebrecht. Já vou mostrar, eu vou ler e lhe exibo na sequência. Sim, senhor. O senhor teria dito o seguinte: para o caso de Vossa Excelência estar com o Semin e o Ital antes de nos falarmos. Está aqui o e-mail, é o segundo e-mail de cima para baixo. O senhor sabe identificar essas pessoas? Sim, senhor. Quem são? São dois codinomes. O seminarista é o primeiro, que era o senhor Gilberto Carvalho, que era o chefe de gabinete do presidente Lula. E o Ital era o ministro Palocci. Tá. E esse e-mail... O contexto não me interessa, Não só interessa. queria saber a Tá identificação das pessoas. Sim, senhor. Nessa mesma folha 30 da denúncia consta um outro e-mail em que o senhor está copiado. O e-mail foi remetido de Marcelo Odebrecht para o senhor. Aliás, o senhor não foi copiado, o senhor é o destinatário primeiro do e-mail, com cópia para a senhora Darcy. Aqui ele diz o seguinte: marquei um encontro com o Palocci dia 2, sexta, às 11 horas. Como é que o senhor explica a circunstância de o ex-ministro Palocci ter sido citado nesse e-mail como Palocci e no e-mail de baixo como italiano? As duas expressões eram usadas, doutor. Quer dizer, eventualmente, chamavas o ministro pelo nome, e eventualmente... veja que no caso aqui, inclusive, quem usa a expressão italiano sou eu. Aqui em cima, quem usa a expressão Palocci é o Marcelo. Então, essa coisa variava. E por que, Está se tratando então, da mesma pessoa. então, por que se justificaria o codinome? O senhor pode explicar ao juízo? Os codinomes, de uma maneira geral, eram utilizados para que não se revelasse os nomes verdadeiros das pessoas que, em algum momento, trataram de recursos financeiros. Mas esse E, no e-mail caso, aqui, foi a esse e-mail campanha. contradiz o que o senhor está dizendo, porque aqui ele é mencionado não só nesse e-mail, esse aqui é um mero exemplo. As Há coisas diversos outros nos autos em que ele é mencionado pelo seu nome, pelo seu patronímio. Como é que o senhor explica isso, diante do que o senhor acabou de responder? Pelo fato de que, às vezes, as pessoas são chamadas, isso eu acho Tá bom, corrente. muito Algumas obrigado. vezes Estou são satisfeito. chamadas pelo apelido, outras vezes são Estou chamadas satisfeito. pelo nome. Perfeitamente. Outros defensores têm indagações? Não havendo, então, ao Ministério Público. Boa tarde, Sr. Pedro. Sr. Pedro, só para contextualizar, considerando que o senhor foi presidente da empresa por um longo período, eu gostaria de saber, primeiramente, quando que se iniciou essa relação que o senhor narrou com o senhor Antônio Palocci e como ela se iniciou? Eu não posso precisar a senhora exatamente a data, mas foi O ano. no primeiro semestre de 2002, quando se organizava a campanha para as eleições que ocorreriam em outubro, e talvez aí em abril, maio, por volta disso. Certo. E como que ocorreu essa aproximação? Por que... Essa aproximação, o candidato Lula indicou o doutor Palocci para ser a pessoa que deveria conduzir as tratativas com o Odebrecht, a que eu representava, nas negociações de apoio de campanha. Tá certo. E o senhor foi procurado? Como que foi Eu fui essa... procurado, eu fui contactado e nos reunimos no meu escritório a primeira vez, O senhor foi procurado por quem? pelo doutor Palocci. Certo. E quando o senhor foi procurado para já com solicitações de pagamento? Nós já sabíamos ambos, não é, que haveria uma reunião para tratar desse assunto dos recursos de campanha. Mas foi nessa oportunidade que esses assuntos foram tratados e, como eu comentei há pouco, vários outros assuntos do interesse da organização foram comentados também. Daí em diante eu tive alguns contatos com o ministro Palocci para conversarmos sobre projetos, sobre programas, até que a eleição se desse, e depois da posse já do Dr. Palocci como ministro, tive outros encontros que estão citados nos meus relatos. Certo. Além dessas reuniões com esse
nesse período eleitoral também? O senhor fez reuniões em outros períodos também? Não, sim, as reuniões se deram no período eleitoral ao longo do governo do presidente Lula e mesmo depois que o ministro deixou o governo, né, até 2008, segundo semestre de 2008, que foi quando eu iniciei o processo de afastamento da presidência e o Marcelo veio assumir. E nessas outras reuniões também o senhor reiterava esses pedidos de ajuda para a empresa, dos interesses da empresa, para que Antônio Palocci auxiliasse os interesses da empresa perante o governo federal? Eu estabeleci e desenvolvi com o Dr. Palocci uma relação pessoal, de proximidade. Como eu já disse, até muitas vezes me aconselhei com ele em relação a questões de economia, do futuro, questões fiscais, questões tributárias, e em outros momentos pedidos de ajuda para que ele, por exemplo, era membro do conselho da Petrobras, para que ele ajudasse nas questões que nós tínhamos, que considerávamos não, que eram indiscutivelmente legítimas na nossa relação com a Petrobras, por exemplo, a questão da nafta, que a Petrobras se negava a fornecer os volumes que a Braskem necessitava, que é a nossa matéria-prima e outras, e ele se dispunha a nos ajudar. Sim. Da parte dele, então havia esse empenho, esse compromisso em auxiliá-lo? Algumas vezes com resultado, outras vezes não. Tá certo. Essas reuniões que o senhor narrou, elas envolviam tanto o período em que o senhor Antônio Palocci foi ministro de Estado, no caso, ministro da Fazenda, quanto depois, quando foi deputado federal? Como ministro da Fazenda e como deputado federal. Depois, quando o ministro Palocci foi ministro do Planejamento da presidente Dilma, eu já não era presidente da Odebrecht, já não tinha relação. Tá certo. O senhor teria uma ideia aproximadamente de quantas reuniões o senhor fez com o senhor Antônio Palocci? Entre 2002 e meados de 2008, talvez uma média de 6, 8 reuniões por ano. Certo. E o senhor se recorda mais ou menos o valor aproximado de quanto que foi negociado nesses repasses que o senhor negociou em favor do partido? Esse é um outro ponto que foi muito difícil para nós levantar, e a memória aos 70 também já não é tão firme, mas a estimativa que eu faço e registrei no relato é que o apoio financeiro na eleição presidencial do PT de 2002 foi da ordem de 20 milhões de reais. Mas nós não temos nenhum registro disso. Assim como não temos, tampouco, do de 2006, que eu estimo que tenha sido alguma coisa parecida, talvez reajustada para 4 anos depois. Mas E o senhor mencionou quando respondia a pergunta do Dr. Batóquio que esses recursos foram caixa 2, é isso? A maioria em caixa 2, tanto 2002 quanto 2006. É isso. Em 2002, inclusive, houve uma parte dos recursos que foram transferidos para o Duda Mendonça. Isso também está no meu relato. Isso foi por solicitação do Dr. Antônio Palocci também? Foi do Delúbio, talvez, que era quem operava. E já em 2006, quem operava, fazia o papel que o Delúbio fez, era o Di Filipe, que era o tesoureiro do partido, e pelo lado do Odebrecht já era o Wilberto Silva. E nesse período, nessa eleição de 2006, eu tenho conhecimento também de que uma parte dos recursos foram destinados a Mônica Moura. Desses recursos que haviam sido negociados com Antônio Palocci, é isso? Não, foram negociados com Antônio Palocci, mas essa tratativa de como, para onde ia, era um assunto que quem decidia era o Di Filipe e o... que é o nome dele? Wilberto Silva. Desculpa. Certo. A operacionalização do pagamento, isso. Exato. Certo.
Voltando ainda na questão da relação do senhor com o senhor Antônio Palocci, nessas reuniões e nesses pedidos que o senhor fazia ao senhor Antônio Palocci, também era viabilizado o acesso a outras autoridades, também o senhor Antônio Palocci também levava o pleito do senhor a outras autoridades? Fundamentalmente, no ambiente Petrobras, sim, como eu disse, que ele era presidente do conselho, né? E aí eram questões nossas, da Braskem especificamente, porque nesses 7 anos que eu fui presidente da construtora, só um esclarecimento, excelência, do presidente da holding, desculpe, a construtora já era uma empresa consolidada, tocava com os seus próprios instrumentos. A Braskem era uma empresa em criação, era uma empresa que estava se consolidando. Nós estávamos adquirindo outros ativos. Nós vimos numa disputa muito complexa com a Petrobras, por conta dessas posições da Petrobras contra a expansão da iniciativa privada na petroquímica. Então, as minhas conversas com o ministro Palocci e o meu pedido de apoio a ele eram sempre mais dirigidos à questão da superação das crises Braskem e Petrobras. E mesmo quando o ministro deixou, naquele período depois de deixou de ser ministro da Fazenda, também continuou exercendo influência em favor Nós continuamos dialogando, da Odebrecht. eventualmente ele conversava com algum ex-companheiro, ex-colega, ponderava, me apoiava em alguns temas. Certo. O senhor fez referência a pagamentos, o senhor referiu a ordem de 20 milhões da campanha. Esses pagamentos eram feitos parceladamente ou eram feitos de uma vez só? O senhor se recorda? Pelo que eu me lembro, eram certamente de forma parcelada. E se isso foi tratado, vamos dizer, em abril, que é como a data que eu imagino, abril, maio, até a eleição, outubro, isso foi sendo entregue parceladamente. Uhum. Certo. O senhor mencionou também a questão, né, de pagamentos a Mônica Moura e João Santana, os publicitários. O senhor chegou a ter contato com eles? Ou com Mônica Moura ou com João Santana? Para esse efeito, não, mas eu os conheço desde a Bahia, porque o João Santana é um pouco mais moço que eu e era uma pessoa muito conhecida lá, e a Mônica também, quer dizer, eu tinha contatos pessoais do passado, mas para tratar especificamente. Nessa questão o senhor não chegou a... Uhum. E sobre o setor de operações estruturadas, o senhor chegou a... O senhor tem conhecimento como funcionava? Veja, eu tinha evidentemente conhecimento de que havia um responsável, que havia ali uma pequena equipe que cuidava desses assuntos, que se coordenava com as empresas operacionais no exterior, e a partir de um certo momento a maior parte desses recursos eram gerados através dessas operações no exterior, como eu comentei. Eu tinha o conhecimento da existência, mas eu nunca me envolvi na operação, nem conhecia em detalhes como a operação se dava. Certo. O senhor fez referência que, a partir do ano de 2006, os pagamentos começaram a ser concretizados, operacionalizados pelo senhor Hilberto Silva. Como que o senhor fazia para que esses pagamentos fossem... Qual era o procedimento para que esses pagamentos fossem Veja, como eu realizados disse, por ele? as únicas orientações de pagamento que eu fiz diretamente foram as das campanhas. Eu não tratava de outras operações de Caixa 2, nem de campanhas, nem para outros fins. Certo, e nesses casos... momentos eu falava com o Hilberto. O senhor falava diretamente com o Hilberto e aí cabia a ele adotar todas as outras medidas? A forma como seria pago caberia ao... Caberia ele tratar com o recebedor, né? Eu só encaminhava esse contato. Certo. Tem um e-mail aqui na página 30 da denúncia
em que a referência aqui, Marcelo Odebrecht fala, endereçado ao senhor, que marcou um encontro com Palocci nas sextas, 11h30, no Vila Lobos, questiona ao senhor Pedro, o tema principal é aquele do Mamere. Você tem algo mais? E, em resposta, o senhor fala, em princípio, teria atualização dos temas de BRK. Se possível, gostaria de estar presente. O que seria essa questão, temas de BRK? É Braskem. BRK era a sigla da Braskem, quer dizer, como eu comentei antes, havia sempre algum tipo de pendência e eu queria... Possivelmente eu teria solicitado ao ministro alguma avaliação, alguma análise, algum contato sobre um tema de Braskem e eu queria me atualizar com ele. Aproveitar a oportunidade que ele estaria no escritório para conversar, para me atualizar. A senhora pode me dizer a data desse e-mail, por favor, doutor? 25 de fevereiro de 2007. 2007. Certo. Era a fase em que nós estávamos na negociação de aquisição da Ipiranga, da Copesul, Petrobras contra a nossa atuação. Houve um momento, só como uma ilustração, né? Nós detectamos que a Petrobras estava se organizando para comprar secretamente a Ipiranga, o companheiro Petróleo Ipiranga, né? que vinha, junto disso vinha a petroquímica também. Nós tínhamos que interferir, porque isso era contra a lei e isso era contra nossos planos, e os nossos planos eram legítimos. E esse assunto o senhor discutia com o senhor Antônio Palocci? Sim, discutia com ele. Certo. E depois que o senhor mencionou que o senhor ficou até 2008 na presidência da empresa, depois, e o senhor manteve esse contato com o senhor Antônio Palocci até que período? Até o segundo semestre de 2008. Em 2008 eu tive um infarte, eu sofri uma operação de ponte, safena, mamária, já comecei aí a me afastar, e agosto, setembro, quer dizer, eu já tinha deixado o Conselho da Braskem em julho, Marcelo já tinha assumido o Conselho da Braskem, e então meus contatos já foram se escasseando e daí em diante já não aconteceram mais. Tá certo. E o senhor sabe se depois Marcelo Odebrecht assumiu também esse contato com o senhor Antônio Palocci? Sim, senhora, eu sei disso, até porque houve um processo aí de passagem de assuntos, de temas que nós tratamos em conjunto, Marcelo e eu sei que em seguida ele teve contatos com o Dr. Palocci. E o senhor sabe, o senhor falou que passou temas, o senhor se recorda quais temas que o senhor passou para... Não, era provavelmente, uma vez mais, não quero ser monotemático, mas provavelmente as questões da Braskem, que era o que era a minha concentração, era meu desafio, era concluir a consolidação da Braskem. Certo. E pelo que o senhor tem conhecimento, essa relação teve continuidade depois? Até onde eu sei, sim. Tá certo, obrigada. Sem mais perguntas. O assento de acusação tem indagações? Algumas perguntas muito pontuais aqui, senhor Pedro Noves. O senhor Márcio Faria, que esteve depondo aqui anteriormente, se eu não cometo um equívoco na interpretação do que ele disse, mas ele admitiu que teriam sido feitos pagamentos de valores a agentes da Petrobras pela CNO. O senhor tinha conhecimento disso? Por ocasião do meu período na presidência do Conselho da Braskem, eu acompanhei, isso também está nos meus relatos, as tratativas que se deram durante o período, se eu não me engano, 2005 para 2006, do deputado Janene, falecido deputado Janene, do Dr. Paulo Roberto Costa, com o Alexandrino Alencar, para tratar de apoios políticos ao PP contra a solução de certas questões do interesse da Braskem. Nesse período, eu tomei conhecimento, porque eu era informado disso, e tomei conhecimento de que também o Márcio tinha outras tratativas que estavam em desenvolvimento naquele momento. Essas tratativas envolviam pagamento
de valores a agentes da Petrobras, como por exemplo Paulo Roberto Costa? No caso da Braskem, sim, eu posso afirmar. No caso do Márcio, eu não conheço especificamente quais eram os agentes. Mas isso o senhor não ficou sabendo posteriormente, o senhor soube na época realmente. Sim, senhor. E a discussão, o senhor me corrija se eu estiver errado, era a respeito da questão do preço da nafta, é isso? A discussão, não, nessa época não. Nessa época a discussão, eram dois temas principais. Primeiro, o volume da nafta, né? Porque houve uma fase, por questões de preços e de equilíbrios ou desequilíbrio de preços, que era muito interessante para a Petrobras colocar mais nafta na gasolina, empobrecer um pouco a gasolina, muitas vezes, né? Mas em vez de vender pelo preço de nafta, vendia pelo preço de gasolina. Sim. E isso gerava, como a produção da nafta também é limitada, gerava uma queda nos volumes de nafta disponíveis para as duas centrais das quais a Odebrecht era sócio. Central de Camaçari e a Central de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Então, esse era uma questão. A outra questão era o financiamento da matéria-prima, né? A Braskem passava por uma fase mais difícil de caixa financeiro, e nós pleiteávamos a Petrobras ampliação dos prazos de pagamento, com garantias bancárias, etc., mas sempre tivemos muitas dificuldades em viabilizar isso. Certo. Essas tratativas, o senhor mencionou, envolveram repasses ao senhor Paulo Costa, né? Também envolveram repasses, por exemplo, ao deputado José Janene? Eu justamente não posso lhe afirmar que essas tratativas, quer dizer, eu não sei dizer ao senhor com segurança, com certeza, como a estrutura operacional da Braskem tratou isso. Eu sei que essa despesa existiu e posso afirmar que o PP, sim, o deputado Janene recebeu. Se isso, como é que isso afetava o doutor Paulo Roberto Costa ou não, eu não sei informar. Perfeito. E na avaliação, esses valores que o senhor repassava nessa ocasião ao Partido Progressista, ou eventualmente o José Janene, era caixa 2 ou eram valores em contrapartida desses apoios da negociação? Era caixa 2. Mas não tinha uma contrapartida específica? Tinha sim. Tinha contrapartida desses temas que eu acabei de narrar ao senhor e que com o tempo foram se resolvendo. Isso não seria corrupção? Sim, senhor. Mas Quando isso o senhor... não tem... Isso, só para efeito de deixar claro, isso não tem absolutamente nenhuma relação com o doutor Palocci. Era um assunto entre Braskem e a estrutura de abastecimento da Petrobras. Perfeito. O senhor mencionou aqui que o senhor também teve encontros vários com o senhor Antônio Palocci para discutir variados temas, foi isso, né? Sim, senhor. Dentre esses temas também se discutiam contratos da Braskem ou interesses específicos da Braskem? O que se no que diz respeito à Braskem, os temas eram fundamentalmente esses que eu também já comentei, a estrutura corporativista, a estrutura da Petrobras, a forma como a Petrobras olhava a questão do monopólio do petróleo, né, gerou internamente reações muito grandes quando a legislação de privatização permitiu que a petroquímica fosse privatizada. Havia uma empresa que era uma subsidiária da Petrobras, a Petroquisa, que era exclusivamente voltada para essas indústrias petroquímicas que deveriam ser privatizadas. Entendi, mas, por exemplo, quando o senhor discutiu lá, como foi respondido há pouco, que a Braskem era contrária que a Petrobras comprasse a Ipiranga, né? E o senhor, salvo engano, disse que o senhor tratou desse assunto com o senhor Antônio Palocci também. Tratei com o senhor Antônio Palocci, com o doutor Antônio Palocci, tratei então com a ministra Dilma, tratei com o presidente da Petrobras, que na época o doutor José Sérgio Gabrielli, e fizemos constar e registrar nossa atitude a ponto de declararmos que iríamos acionar a Petrobras se aquela operação se concluísse. E ela foi suspensa. E eles prestaram auxílio nessa área para Braskem, no caso para o senhor? Não, vamos dizer assim, Excelência, eles reconheceram que aquela operação era ilegal e não podia ter continuidade. Certo. Esses pagamentos que o senhor afirma que o senhor teria acertado com o senhor Antônio Palocci a título de caixa 2, não estavam envolvidas também essas contrapartidas de auxílio?
De forma explícita, não. Mas eu não posso negar ao senhor, né? Eu acho que é importante deixar falar a verdade, é que no momento em que eu negociei o apoio político, eu também deixei claro para o Dr. Palocci as expectativas que a empresa tinha e que esperava poder ser ajudada. Expectativas, inclusive, em contratos específicos? Não, em não, esquema? contratos específicos não. Eram as questões já da Petrobras com a Braskem, era a ampliação dos recursos para financiamento da exportação de serviços, era o retorno do investimento em infraestruturas através das PPPs, das concessões. Eram básicas, os temas principais eram esses. Certo, eu vou interromper um minutinho pelo tamanho do áudio, nós já retomamos. Essa água, se o senhor quiser tomar. Então, prosseguindo aqui na ação penal 505, 49, 32, 88, continuar o depoimento do senhor Pedro Augusto Ribeiro Noves. Esses pagamentos que o senhor afirma ter combinado com o senhor Antônio Palocci, algum deles destinado a ele mesmo especificamente, ou eram, como o senhor disse, caixa 2 de campanha? Não, absolutamente. Eu sempre entendi, e a forma como a operação se deu é de que se tratava de fato de recursos para o partido, para a campanha. Esse setor no qual, chamado de setor de operações estruturadas, que trabalhou o Huberto Silva, ele era subordinado a qual área dentro do grupo Odebrecht? O Hilberto era vinculado ao Marcelo. Era quem coordenava a atuação de Hilberto na condição de administrador desse conjunto de caixas, né? Mas mesmo durante o período que o senhor foi presidente da holding? Mesmo durante o período que eu fui presidente da holding. Então esse setor de operações estruturadas estaria vinculado especificamente à pessoa dele, ou eu queria entender essa estrutura organizacional? Veja, as operações, tanto a geração, quanto as despesas, quanto os pagamentos, eram extremamente descentralizadas, excelência. Uma grande parte no exterior, uma outra parte no Brasil, com recursos muitas vezes advindos do exterior, ou pagos no exterior a beneficiários brasileiros, né? E então não se pode falar em um setor na medida em que as várias empresas operacionais, mais de 10 ou 15, tratavam disso independentemente. Mas não concentrava essas solicitações que o Hilberto justamente tinha esse papel de acompanhar essa geração e essa distribuição perante as empresas operacionais. Esse departamento aparecia em algum organograma do grupo? Eu nunca me lembro de ter visto, não, senhor. Certo. O senhor mencionou também, respondendo às questões, que esses pagamentos também envolviam depósitos em contas no exterior, é isso? Transferências por contas offshores no exterior, é isso? Sim, senhor. Esses pagamentos acertados com o senhor Antônio Palocci também envolveram pagamentos dessa espécie? O senhor tem conhecimento? Do que eu me lembro, os do Duda Mendonça em 2002 e da Mônica em 2006, sim. As outras parcelas não eram pagas no Brasil em reais. A Mônica Santana e o João Santana, eles tinham também algum codinome utilizado para esses pagamentos? Eu tomei conhecimento de que tinham por conta da operação. Tá, na época o senhor não tinha? Não, eu não tinha. Tá, a história do Feira eu fiquei sabendo agora. Perfeito. Voltando àquele e-mail que foi indagado ao senhor, que está na folha 30 da denúncia, que o senhor mandou lá, em caso de você estar com o deve ser seminarista, né? Seminarista era um E código. o Itali, antes de nós falarmos, o senhor pode me explicar o contexto desse e-mail agora, porque o senhor foi cortado aquela hora? Pode me emprestar? Porque Aqui, eu tenho aquele aqui, ó. Tá uma letra um pouco pequena, mas... Com licença. Isso se refere, Excelência,
a licitação da hidrelétrica de Santo Antônio. Há aqui o nome do seminarista, que era Gilberto Carvalho, como eu já disse, italiano, também já comentei. O relator do relatório reservado, que eu não lembro mais o nome, e tudo isso tinha a ver com uma posição da Eletrobras, mais especificamente a EPE, a Empresa de Projetos Eletrobras, que era dirigida pelo engenheiro Tomaschini, que não está citado aí, que pretendiam que nós não fôssemos os sócios exclusivos de Furnas Centrais Elétricas nessa licitação. Essa licitação tem uma história longa. Sim. É um sistema de legislação em que nós teríamos a prioridade do processo por conta de termos feito todos os estudos de viabilidade. Fizemos isso junto com Furnas e, para resumir, o Tomaschini, a briga era toda essa. E era que eu alertava o Marcelo para cuidar desse assunto para nós conseguirmos, e afinal isso veio a prevalecer, sermos os sócios únicos de Furnas na licitação. E o senhor tratou desse assunto, isso foi tratado com o senhor Antônio Palocci? Não me lembro de ter tratado disso, não. Era mais aí, no caso, um alerta ao Marcelo, uma orientação. E como é que o Marcelo sabia que esse italiano que o senhor escreveu no meio, o italiano era o Palocci? Não podia ser um italiano qualquer da empresa, um pizzaiolo da rua, talvez? No contexto que está do e-mail, o seminarista e o italiano eram duas pessoas do governo federal. O senhor tem certeza que esse italiano é o Antônio Palocci? Nesse caso aí, sim, era para deixar ele informado do que estava se passando. Quando o senhor falava em italiano, eventualmente nesses e-mails, o senhor se reportava a Antônio Palocci? Sim, senhor. Quando o senhor recebia um e-mail que se falava italiano, o senhor sabia que era Antônio Palocci? Sim, senhor. Tem um outro e-mail que está na representação policial pela prisão preventiva, pela prisão do senhor Antônio Palocci, está na folha 52 da representação policial. O senhor é destinatário de um e-mail enviado pelo senhor Marcelo Odebrecht, enviou para várias pessoas, Benedito, Barbosa, enviou para Alberto Silva, enviou para Pedro Novis. É um e-mail de 29/9/2006. E o e-mail diz o seguinte: Pedro, vírgula, tive que dar mais R$250 para o italiano. Eu não tenho aqui impresso, mas se o senhor quiser dar a volta aqui e olhar esse e-mail. Aqui, ó. Pela data, qual é a data? Setembro de 2006. O senhor vai ter que responder o microfone, tá? Vou estar sentado. Pela data, Excelência, eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso se tratava dos recursos solicitados para a campanha de 2006 e que, atualmente, o doutor Palocci teria solicitado um complemento ao Marcelo. E italiano ali é o senhor Antônio Palocci mesmo? Sim. Não é alguma outra pessoa, algum não. habitante da Itália? Não, senhor. Mas também asseguro que, pela época e pelo valor, provavelmente, certamente se tratava de recursos de campanha. E esse R$250 seria o quê? 250 mil? 2 milhões? O senhor tem ideia? 2,5 milhões, 25 milhões, realmente não. Uma pergunta que eu faço ao senhor: por que, havendo essa possibilidade de fazer a doação registrada, se fazia esse repasse não contabilizado? Excelência, isso é uma questão recorrente nessas campanhas todas eleitorais, ao longo desde a redemocratização. Eu atribuo isso a duas razões. Primeiro, ao fato de que os candidatos necessitam de recursos de Caixa 2. E muitas vezes, não digo que tenha sido esse caso específico, outro,
Mas muitas vezes eu tinha conhecimento de que os candidatos quase que exigiam e muitas vezes imploravam. Por quê? Porque os prestadores de serviço que atendiam a eles exigiam recebimento em cajadores, não queriam registrar suas receitas. Né? E Nessas segundo, conversas que o senhor teve com o senhor Antônio Palocci, os valores, foi solicitado que os valores fossem feitos caixa 2 ou por doações oficiais? Como é que foi isso eu discutido? diria ao senhor que foram as duas coisas, porque o segundo motivo que eu ia lhe explicar é que também as empresas Aham. muitas vezes não interessava revelar por um caixa oficial quanto estaria dando para um candidato, para outro candidato, para quantos candidatos. Então, a resposta que eu dou a essa pergunta do senhor é justamente que aquilo foi uma questão que foi tratada objetivamente e que atendia o interesse das duas partes. Uma parte de receber, outra parte de pagar em caixa 2. Houve alguma, se é que o senhor se recorda, houve alguma imposição por uma das partes, seja do senhor ou seja do senhor Antônio Palocci, para que os recursos fossem passados de um jeito ou de outro? Por exemplo, uma imposição que eles fossem passados via caixa 2? Não, imposição não, senhor. Houve um acordo mútuo ali. A iniciativa de repassar no caixa 2 partiu da empresa ou partiu dele? Doutor, eu não consigo relembrar isso passados 15 anos, né? Mas eu diria ao senhor que poderia ter sido tanto uma coisa quanto outra. Mas honestamente, eu não consigo me lembrar. O senhor Branislav Conti, que o senhor conheceu? Conheci. O senhor pode me esclarecer as circunstâncias? Sim, o senhor Branislav era a pessoa com quem eu tratei durante um período muito curto das marcações das reuniões com o Dr. Palocci. Minha relação com o senhor Branislav foi exclusivamente essa. Chegou a conversar com ele a respeito desses repasses financeiros? Não, nunca tratei de repasses financeiros com o senhor Branislav. Chegou a tratar com o senhor Antônio Palocci na presença, antes desses repasses financeiros, na presença do senhor Branislav Conti? Não, senhor. Bom, eram essas questões colocadas pelo juiz. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Pedro Novis.